Cadê o amém? Não viu amém? Tá com o cinto de segurança? Aperta o cinto aí. Aperta muito. Pergunta para o seu irmão, você é livre ou você é escravo? Você é livre ou você é escravo? Pergunta para ele aí. Livre ou escravo? Rapaz, isso aqui saltou no meu coração. Quarta-feira, 6 de março de 24, culto doutrinário, tema liberdade, título da mensagem, livre ou escravo, qual é a sua condição? E eu vou tentar discorrer, até marquei aqui, que eu quero começar a partir de hoje, e todo culto que me der a oportunidade de pregar no culto doutrinário, abordar esse tema. Porque há muitas pessoas que estão na igreja, mas são escravas. Há muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas não são livres. São presas por alguma circunstância. Até acham que são livres, mas não são. Por estarem presas e serem escravas do sistema do mundo, bem como das garras do inimigo, não prosperam. Em que, pastor? Na vida emocional, espiritual, eclesiástica, financeira, matrimonial, entre outras coisas. Então, quero hoje começar, nas minhas oportunidades, de pregar nos cultos doutrinários, falar sobre a liberdade em Cristo Jesus, coisa que poucos sabem. Muitas pessoas frequentam a igreja de Jesus Cristo, mas ainda são escravos dos seus desejos carnais. Abra comigo a tua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Olha o João aí, Daniel. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Se você puder colocar-se em pé, apenas por umas 3 horas seguidas, estou brincando, é só alguns poucos versículos. João 8, versos 31 até o 36, se assim Deus permitir. Acharam? Amém? Se está casa pela internet nos vendo, muito boa noite, que Deus te abençoe e te guarde. Cultue conosco, mesmo que distante daí, que você não pode vir hoje, que você possa ser ministrado pela poderosa palavra do eterno Deus. João 8, 31 a seguir diz assim: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só até aí, tome assento. Pai de amor, eu quero pedir ao Senhor graça e misericórdia sobre a minha vida, para pregar a tua palavra. Use-me como canal de bênçãos para o teu povo. Continua falando conosco. Eu oro assim, já te agradecendo e engrandecendo o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Voltando à introdução, muitas pessoas frequentam a igreja. Quando eu falo frequentam a igreja, não é aqui apenas, tá? De forma universal, geral, né? Frequenta a igreja de Jesus Cristo, mas ainda são escravos dos seus desejos carnais. Muitas pessoas são batizadas nas águas, mas ainda não têm nem o conhecimento do que é o batismo. Porque talvez não nasceram de novo. Não ficaram atentas àquilo que Deus realmente fala. O que a palavra de Deus realmente quer fazer com o ser humano. Deus, em João 3,16, diz a sua palavra que Deus fez o quê? Amou o mundo de quê? De tal maneira, não é isso? Que deu o seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas... Então, olha o que Deus fez. Por que mandou Jesus? Para que nós, pecadores, sejamos transformados pela palavra. Porque se não for pela palavra, o mundo não vai mudar você. Esqueça isso. Você vai continuar sendo escravo. Então, por que culto quarta, culto sexta? Para nós, todos os cultos, ouvindo a palavra e através dela, sermos transformados de dentro para fora. Então, muitos estão com os costumes do passado, presos na escravidão da lei e servindo o seu próprio ego. Se você ver o texto que nós lemos, Jesus está falando com os escribas e fariseus, os doutores da lei. Conheciam a lei, mas viviam como escravos. Conheciam a lei, fariseus, escribas, hipócritas, conheciam a Torá, mas era escravo do pecado. Acusavam os outros, mas nunca olhavam para eles mesmos. Apontavam o erro dos outros, mas nunca enxergavam os seus próprios erros. Escravos. Eu vou repetir para você entender, ver se você conhece alguém assim, mas se você conhecer, não fala para ninguém. Guarde só com você, tá bom? A pessoa, ela erra, ela aponta quem errou, mas não admite o seu erro. Você conhece alguém assim? Da igreja? É escravo. Não é livre. Diziam ser de Deus, mas na realidade eram filhos do diabo. Dura a palavra? Sim. No começo do capítulo 8, se você ler, João capítulo 8, no começo lá, os fariseus e os seus asséculas colocaram uma mulher adúltera para que Jesus a julgasse. Jesus, está aqui uma prostituta, uma adúltera, e agora? Vai fazer o quê? Ele está fazendo com isso? Mostrando um pecador, colocando para todo mundo ver como um pecador, como uma adúltera, como uma prostituta, para todo mundo ver e apontar. O que eles eram? Escravos. Porque na realidade nunca chegaram os erros deles, mas apontavam os dos outros. Quem faz isso não é livre, é escravo. E colocaram essa mulher lá, esperando que Jesus aplicasse a lei. Qual que é a lei? Pedra. Vamos apedrejar essa mulher, porque ela foi pega em adultério. A lei diz isso, mas ele estava repleto de compaixão e de graça. Para isso que ele veio. Não veio revogar, veio aplicar a lei de forma graciosa. Então ele disse: ei, bando de mentirosos, hipócritas e pecadores, qual de vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Ele aplicou uma graça, uma liberdade, que envergonhou aqueles escravos que estavam apontando uma mulher na condição de retomar a vida. Ei, vem cá. Tem muitas pessoas que têm a chance de retomar a vida em liberdade, mas querem continuar como escravos. Então, Jesus estava repleto de compaixão e perdão para distribuir para quem quisesse. Então, o que aqueles homens poderiam fazer? Quando as pedras na mão, para tirar, esperando de Jesus uma resposta, uma atitude. Vai lá, Messias. Se ele com essa palavra, aplica a lei aí. Ele falou: se você não tiver pecado, pode tirar a pedra agora. Qual que era para eles a oportunidade? Espera aí. Eu pequei também. Eu também errei. Não, essa pedra eu vou jogar fora. Jesus, me perdoa. Mas não. Voltaram para a sua escravidão. Não arredaram o pé do seu sentimento hipócrita. Continuaram como escravos. Porque não entenderam, não compreenderam as Escrituras Sagradas. Para eles, era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, perdão, graça, misericórdia, bondade,
mão estendida, olhar compassivo. Liberdade. Um grande problema da igreja moderna é que muitas pessoas frequentam templos, mas seu coração não dá espaço para o Espírito Santo habitar. Enquanto o meu e o teu coração não tiver espaço para o Espírito Santo habitar, somos escravos da lei. Apontamos, acusamos, colocamos defeito em tudo. Não há graça, não há misericórdia, não tem perdão. Fez? Espera aí, vou fazer igual. Está pensando que é o quê, rapaz? Comigo é assim, viu? Mamãe era assim, papai era assim, a avó era assim. Escuta, vovô era assim, papai também era, mas eu não sou assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E aí você tem que haver em nós crentes liberdade de compreensão. Quem vive sem perdão é escravo do mundo. Não libera perdão, é escravo. Não tem compaixão, é escravo. E não livre. Até pode vir para levantar a mão, falar em línguas estranhas, saltar no sapatinho de salto, sem salto, pular, rodopiar, girar, voar, sabe, tudo. Mas se não perdoar, é escravo. Continua sendo escravo. Olha o contraste. Liberdade e escravidão. Sendo assim, continuam sendo escravos de si mesmos, achando sempre que estão certas, dão mil desculpas na vida que levam, sendo amassados e massacrados pelo inimigo da alma. Toda vez que você não libera o perdão para alguém, o diabo está do seu lado rindo de você. Isso mesmo, não perdoa não, seu otário, seu tonto, é isso mesmo, quero você assim, na sua casa quero muita briga, quero muita discussão, isso mesmo, não perdoa não renuncia não, viu? E Yeshua dizendo, perdoa. Sejam livres. Olha para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para a minha escritura sagrada. Olha para aquilo que eu faço ainda hoje. Eu perdoo pecados. Eu limpo feridas. Eu lavo vestes. Eu sou, Ele é o grande eu sou. Quem é escravo, julga segundo a carne. Escute isso. Mas quem é livre, julga segundo o Espírito. Então, se você errou, o teu ato, a tua atitude, a Bíblia manda eu julgar. Mas a sua vida, quem julga é Ele. Não sou eu nem você. Não cabe a nós o julgamento. E quem julga o próximo é escravo da lei. Mas quem entende e dá para ele uma mão estendida, no sentido de voltar ao primeiro amor, é livre. Quem não perdoa aquele a quem ofendeu é escravo. Mas quem perdoa aquele que ofendeu é livre. Quem ajuda aquele que lascou a tua vida, quem ajuda é livre. Mas quem dá as costas é escravo. Aquela frase de efeito, sou crente, mas não sou trouxa. Pode ver isso aí. Sou crente, hein? Mas trouxa não. Peraí. Ei. Crente, vive em paz, amado. Ele vai de fé em fé, de glória em glória. E se cair, Ele te levanta. Se der problema, o Senhor está do seu lado. Se alguém te enganar, Deus te restitui tudo que você perdeu. Graça, saúde, misericórdia. Se você, por acaso, um homem que você tanto confia te fechar a porta, Deus abençoe a vida dele, porque Deus abre outra. É simples assim.
Escravo ou livre? Qual é a sua condição? Que silêncio. Quem é escravo, escute isso. Quem é escravo vive pecando. Mas quem é livre foge da aparência do mal. Quem é escravo peca constantemente, mas domingo vai para a igreja. E levanta a mão, aleluia, eita glória, oh, aleluia. Arredou o pé para fora, o pecado domina, olha para onde não deve, faz o que não deve, culpa e não paga, consciente, sabe que não pode fazer e faz, é escravo. Porque a liberdade em Jesus Cristo não nos deixa fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Eu tenho uma loja de insumos para serralheria, por graça e misericórdia. Esses dias, bem próximo agora, inclusive hoje também, o rapaz me chamou, jura? E as botas, você vai comprar não? De mim? As botas, é uma marca boa, Marluvas, estou para comprar, estou louco para comprar. Qual o valor, pastor? R$3.500. É o valor não muito alto. Eu falei para ele, rapaz, eu não vou comprar agora, porque se eu comprar, perigas eu não conseguir pagar, não vou comprar. Porque se eu comprar consciente que não vou pagar, eu sou escravo, não livre. Agora, pelos meus cálculos, vendas futuras, recebimentos futuros, eu posso pagar? Manda vir. Do contrário, não. A liberdade é isso. Te faz contentar-se com o pouco que Deus tem te dado. Te faz livre e liberto com aquilo que Deus já te deu. Liberdade. Quem é escravo vive na mentira, mas quem é livre não negocia a verdade. Quem é escravo vive na mentira. E se vive na mentira, é filho de quem? Do diabo. Porque Jesus disse que o único lugar na Bíblia que Deus deu ao diabo uma paternidade é na mentira. Vós é o pai da mentira. Então, quem vive na mentira é escravo. Mas quem é livre não negocia a verdade. Não negocia a verdade. Não dá. Esses dias um rapaz falou assim, pastor, jura, preciso comprar umas coisinhas com você aí? Dá para você fazer uma nota fiscal? Claro que dá. Claro que tem, sim. Quer? Disco, bota e tal, e tal, e tal. Até que deu? Deu R$1.500. Beleza. Dá para você colocar um pouquinho mais na nota fiscal? Falei, colocar mais? Não dá. Não, pô. Um pouquinho mais só. Falei, não dá, Amadão, não dá. Não dá. Prefiro perder a venda. Porque senão eu estou sendo escravo do sistema. E mau exemplo. Ainda que vocês não vejam, há um Deus do céu que está me vendo. Liberdade. Quem é escravo condena o próximo, mas quem é livre deixa tudo nas mãos de Deus. Não se preocupe com aqueles que querem o seu mal. Não o condene, nem o julgue. Entrega tudo nas mãos de Deus. Seja livre. Você não é escravo. Jesus nos comprou na cruz do Calvário por um alto preço, o seu sangue. E se eu fizer aquilo que é oposto ao que ele me ensinou, eu estou de novo crucificando na parede, ou aliás, na cruz. Não faça isso. Sejam livres. Lições para nossas vidas.
Para ser livre, é preciso crer em Jesus e permanecer em sua palavra. Verso 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele, aos judeus que acreditavam nele: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Posso rasgar? É culto o que mesmo? Doutrinária. Eu amo essa quarta-feira, viu? Eu ansei ver isso aqui lotado de pessoas assim, ó. E um monte de pessoas, fala a Deus, eita glória, fala a Deus. Irmãos, amados, santificados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele que é livre em Jesus torna-se discípulo daquele que o separou. Aquele que é livre em Jesus não negocia os seus ideais. Ele crê naquele que morreu por ele. Ele é discípulo mesmo. Cheio de erros, sim. Defeitos também, porque nós somos pecadores. Mas a liberdade em Jesus, em minha vida, faz de mim e de você, de nós todos, discípulos daquele que nos separou, o sumo pastor, a saber, Jesus, o Cristo. A compreensão até aqui? Quem crê em Jesus permanece na verdade. Quem crê em Jesus permanece na verdade. Verso 32 diz: então conhecereis a verdade. É só a verdade que liberta. Mais nada. Um bom conselho, um bom bate-papo, um bom café, um bom churrasco, tudo isso é maravilhoso. Mas só a verdade liberta o homem do pecado. É só a palavra da verdade que me arranca do lamaçal do pecado e me coloca no alto refúgio. É só a verdade, a palavra que me deixa livre, que faz dar de cabeça erguida. Podem falar o que quiser a meu respeito e a teu respeito, mas nós somos livres em Jesus Cristo. Ninguém pode mais te condenar, porque o teu passado ficou para trás. Nós somos nova criatura em Jesus, livres, não escravos. Mas pastor, então por que tem tanto apontamento na igreja? E quem aponta é escravo. Ou apontado está dando brecha. Gente, posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Eu estou preocupado de ir embora para casa hoje, estou muito quietinho. Tem alguém armado aqui, não, né? Uma espingarda, assim. Olha o que Paulo disse, nosso amado apóstolo Paulo. Ele falou lá na carta ao povo de Roma, carta aos Romanos, no capítulo de número 6, olha o que ele disse, dos versos 15 até o 23. Olha o que ele falou. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Gente, eu vou repetir. Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer? A pergunta é: quem você obedece? 2 pontos. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você obedece à Sagrada Escritura, você é livre. Jesus te justifica. Você é justificado pela poderosa palavra de Deus. E mais,
Verso 17. Graças, porém, a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma e doutrina a que fostes entregues. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Somos livres, não escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. É oferecido? Sim, mas eu não quero porque eu sou livre. Uma boa negociata? Eu não quero porque eu sou livre. Primeiro, honrar o meu Senhor, depois os meus irmãos. Livre. E seguindo o texto, verso 19, de Romanos capítulo 6, Paulo diz: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes aos vossos membros a escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Eu quero me santificar, porque eu sou livre. O mundo e o sistema não me domina mais, porque eu sou livre. O fermento na roda dos escarnecedores, na igreja, lá fora, falando mal do irmão, apontando o outro, acusando o outro, não me pertence, porque eu sou livre. Você é livre. E quer meu conselho de amigo e pastor? Isso aqui é uma prévia do meu encontro com os obreiros da igreja. Seja aquele bombeiro de grupos que fermentam, apagador de incêndio, e não lenha para queimar. Irmão, vai me perdoar, mas não dá não, viu? Não fala do Zé não, porque o Zé não está aqui. Quem faz isso, jogando a água para apagar essa fogueira, né? Ele é livre, mas quem está junto é escravo. A compreensão até aqui é doutrinário, tá, gente? Para frente, verso de número 20. Quando éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. Ou seja, a quem eu servia? A escravidão, o pecado, o mundo, a iniquidade. Mas agora que eu não sirvo mais o pecado, eu sou livre em Jesus e você também. O pecado não te domina mais. Você não é escravo do sistema e do pecado. Você é livre. E tem autoridade para dizer: irmão, para com isso. Você está errado. Está sendo escravo disso aí. Para. Do que você é escravo? Daquilo que você obedece. Daquilo que domina você. Aquilo que domina você, faz você escravo daquilo. A compreensão? Ah, né? Acho que sim. E eu te pergunto mais uma vez. Antes disso, repare que Deus, nesta noite, desmascara o inimigo que insiste em nos fazer escravos do pecado. Nessa noite. Pela palavra hoje enxertada para você e para mim. O inimigo é desmascarado. Ele é colocado para baixo. Porque se havia alguma sentença diabólica para pegar você e fazer você um escravo, hoje caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Porque você é livre. E não escravo de ninguém. E eu pergunto, a quem você obedece? O pecado para a morte, a obediência para a justiça? Meu irmão, é tão maravilhoso, é tão sublime, você não o reconhecimento humano, porque isso infla o nosso ego, amém? Infla mesmo, né? Mas você passar por algum lugar
ou mesmo que você não está lá, se não estiver lá, melhor ainda, falarem a teu respeito coisas boas que o Evangelho ensinou. Não no bolo com aquela irmã, não, aquela irmã é de Deus, rapaz. Falando de quem? Não, amadão. Não, aquele irmão é um santo de Deus. Isso é maravilhoso. E quando você ouve algo a respeito dessa pessoa, santidade, pureza, clareza, evangelismo, está no coração dele o ser santo separado, ele é livre. Porque se não fosse, era um maldito. Maldito pelas pessoas. E pior é quem está maldizendo. Porque Deus abomina isso, né? E quem faz é escravo. Nós fomos escravos do pecado. Mas agora, a justiça de Deus nos alcançou. E por isso somos livres em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão, você é livre, meu irmão. Pode falar para você é livre. Você não é escravo do pecado mais. É glorioso isso. É maravilhoso isso. Liberdade. Liberdade. Eu não peco mais. Eu não faço mais nada de errado ao ponto de diabo me acusar. Isso que ele quer. Nos enfraquecer na parte mais frágil das nossas vidas, para te pegar na curva e massacrar você. Só que nós somos livres. E quanto mais livres somos em Jesus Cristo, mais forte nós somos. Para dizer não, pecado. Não, diabo. Não, Satanás. Você não vai me pegar, porque eu sou livre em Jesus. E o que está em mim é o Espírito Santo de Deus, que ora por mim, geme por mim. Simples assim. Agora, algumas características de alguém livre. Quem é livre é autêntico. Ele é verdadeiro. Tem autenticidade. Sabe aquele negócio? Precisa de uma xerox autenticada. Por quê? Porque se não for, pode ser uma fajuta, né? Uma cópia mal feita. Então eu quero uma xerox autenticada, uma cópia autenticada. Quem é livre é autêntico. Então, quando eu falo a teu respeito, que é a pessoa? Não, aquele lá eu conheço. Pode vender até ferraz para ele. Pode vender. Aquele cara lá, pelo amor de Deus, pode vender de olho fechado. Isso é glorioso. Onde você passa a deixar marcas, porque há liberdade em você. Quem é livre não é levado por falsas ideologias. Quem é livre perdoa. Quem é livre não fermenta. Eita, sei que eu vou dizer. Quem é livre tem caráter. Quem é livre tem caráter. Ilibado. Ninguém vai bulir, nem desconfiar. Quem é livre não se assenta na roda dos. Não se assenta. Porque um pseudo livre e fraco na fé, sem crença naquele que morreu por nós, é levado facilmente por aquele que é bom de conversa, o escravo. Por isso, fujamos da aparência do mal. Quando você vê você falando mal de alguém, você que é livre, fala assim, irmão, você está fazendo o quê? Não. Vamos ver o que está escrito aqui? Não. Faz isso não, irmão. Fala com ele direto. Não é melhor você falar com ele direto. Porque assim, você e eu crescemos. A tua casa é edificada. O teu casamento é sólido. A tua vida vai de bom para melhor ainda. A tua alma cresce.
Você quer espiritualmente, emocionalmente, a tua alma fica cheia da presença do Eterno. Liberdade. Quem é livre, julga segundo o Espírito e não segundo a carne. Quem é livre é honesto nas suas coisas pessoais. Deixa eu contar aqui, algumas pessoas talvez não saibam. Eu tenho um filho da minha juventude, o Renan. Isso aconteceu em não vou falar para você, a data você vai rir, que eu sou velho, né? 1984, sei lá, por aí. E eu achava realmente que eu tinha um filho, mas nunca tinha visto. Porque uma vez a mãe da moça com quem eu saí, uma aventura de menino, sabe? Estava na farmácia, lá em Guaianazes, apareceu um cara e falou assim, ó, assina isso aqui. Eu falei, que é isso? Assina, rapaz. Eu falei, não, vou assinar não. Eu era menino. Farmácia, Guaianazes, Deus viu na farmácia, entra um cara. Mas vamos conversar na sala de aplicação ali? Vamos, eu fui na inocência. Mas eu sou pai daquela moça que você saiu assim. Eita, rapaz. E aí? Ele disse assim, me conta a sua história. Como que foi que aconteceu com vocês dois? Eu falei, ó, foi dia tal, assim, ela falou isso, eu falei aquilo, eu, de verdade, falei isso para ela. Ele me olhou, Vila Minerva, em Guaianazes. Assim, olha, você, para mim, é um menino, um moleque de idade, mas honra as calças que veste. Tudo que você falou, bate com o que ela disse. Só tem um porém, ele me disse. Se eu pegar você com ela, eu mato vocês dois. Ou você foge, ou você morre. Eu falei, estou fugindo. Tive que correr. 1986, 6 de maio, eu e a Alessandra Mello, hoje, saímos para resolver a questão. Vamos ou não namorar? Saí com ela assim, olha, se nós namorarmos, noivarmos ou casarmos, saiba que pode ser que eu tenha um filho. Passaram 25 anos, o Renan apareceu. Te pergunto, se eu não tivesse feito isso, como é que ficaria? Ninguém pode condenar aquele que fala a verdade. Há liberdade em nós. Não esconda nada da pessoa com quem você convive. Eu nunca neguei para ninguém que eu conhecia que eu tinha um filho depois que eu fiquei sabendo. Desde quando abri a igreja, todos sabem. Não tenho vergonha alguma disso. Mas eu sou livre. Você entende isso? Não tem vergonha. Me dou bem com ele. Ele é um pouco distante de mim, é verdade. Tem uma neta, filha dele, neta linda. Eu conheci já com 14 anos de idade. A vida me proporcionou isso. Um erro meu do passado, mas não me condena. Porque a verdade da liberdade em mim foi priorizada. Então nunca esconda a verdade. Nunca. Eu posso ouvir um amém? Seja honesto. Quem é livre não vive falando mal dos outros. Você viu Zé, a Maria, eita glória. Quem é livre entende a fraqueza alheia. Quem é livre é misericordioso. E quem é livre não engana ninguém. Quem é livre não engana ninguém. Quem é escravo, engana. Ele faz propositalmente. Ele é astuto, porque astuto é o atributo do diabo. Astúcia. Mas quem é livre, irmão, não vou te enganar. Quanto custa? Custa R$20. Tem desconto? Não, não dá. Dá. Não dá.
Simples. Honestidade. Porque quem é escravo não é honesto. Quem é escravo busca os seus próprios interesses. Mas quem é livre busca o interesse do outro. E ajudar o outro. E levantar o outro. E auxiliar o outro. Essa é a liberdade. Os irmãos entenderam a palavra? Doeu muito, não? Quer continuar dando uma pancada? Continua aqui, tem mais coisa a fazer. Eu peço a Deus misericórdia e graça, para que nós permaneçamos livres em Jesus Cristo. Essa igreja, por graça e misericórdia, está em ascensão. Os irmãos desta amada igreja, a partir de hoje, e alguns dias antes também, mas hoje, por essa palavra fundamentada na Bíblia Sagrada, começa a ter uma nova identidade. Há liberdade em nós. As pessoas virão para cá, desigrejados, sem igreja, ou que nunca foram para a igreja, por tua liberdade, pela tua atitude. Porque você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. As tuas atitudes servirão de evangelismo para muitas outras almas. Vamos dizer assim, quer ser igual a você. Quer ser igual a você. Você fala a verdade, você não mente, você não engana, você é leal, você é fiel. Pois é. É que eu sou livre em Jesus Cristo. Numa outra palavra que me deu a oportunidade para pregar enquanto doutrina, eu vou dizer sobre as heresias, as mentiras que tem, os falsos profetas que fazem o diabo para enganar um monte de pessoas. Eles são escravos e fazem escravos também. Para ficarmos livres disso, em nome de Jesus. E nós crescendo em graça, sabedoria e também em conhecimento. Amém? Quem entendeu a palavra, dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Isso. Amém, meus irmãos? Aviso importantíssimo.